Olá, boa tarde, tudo bom? Vamos começar mais uma live nessa semana e nós vamos falar sobre uma coisa que é muito, na meu ver, muito interessante, que é como me libertar dos fantasmas do passado. Olá, Ângela, bem-vinda. Olá, Dedé, bem-vinda. Oi, Cecília, que bom te ver aqui. Quanto tempo? Olá, Sônia, bem-vinda. Olá, Ana Lu, sejam bem-vindas. Me parece que... Oi, Ana, bem-vinda. Me parece que esse é um tema que nos chama muito a atenção, né? É um tema que faz com que nós tenhamos que olhar um pouco para ele e ver o quanto nós realmente permitimos que a vida flua ou o quanto nós não nos permitimos viver o aqui e agora. Boa tarde, Ana. Uma das coisas que eu achei muito interessante alguns anos atrás, acho que faz uns 3, 4 anos, eu fui fazer um curso sobre meditação focada no aqui e agora. E eu achei muito, muito interessante. Olá, Ana, bem-vinda. Por quê? Porque a base do curso era você se sintonizar com o aqui e agora. E um dos exercícios que eu achei muito interessante, muito, muito interessante. Olá, bem-vinda. Olá, Antônio, bem-vindo. Foi que eles pediram, quando nós chegamos para o curso, eles nos deram 3 uvas passas pequenininhas. E foi interessante porque eu pensei comigo, né? O que nós vamos fazer com uvas passas? Olá, Carol, bem-vinda. E o professor fez com que cada uma das pessoas, olá Luciana, bem-vinda, ele pediu que cada pessoa colocasse uma uva passa na boca e sentisse o gosto da uva passa. E aí ele pediu para mastigar a uva passa, aí parar mais um pouco e ficar com o gosto da uva passa na boca. Eu achei interessante porque normalmente eu fazia isso. Era meu hábito, eu não tenho o hábito de colocar um monte de uva passa na boca. Eu tenho o hábito de colocar uma uva passa por vez. Eu gosto de mastigar, eu gosto de sentir a textura, eu gosto de sentir o sabor, como ele vai mudando conforme você vai se permitindo experimentar realmente a uva passa. E foi muito interessante porque muitas pessoas, após esse exercício, as pessoas começaram a dar depoimentos. E as pessoas diziam que nunca tinham feito isso, que era incrível, que era fantástico. Olá, Dani, bem-vinda. Que era uma coisa assim, meu Deus, eu nunca imaginei que a uva passa teria um sabor. Eu sempre coloquei um monte de uva passa na boca, eu sempre comi, E quando chegou na minha vez foi uma decepção. Porque eu olhei e falei assim, mas eu sempre comi a uva passa assim. Tá, eu gosto porque eu acho muito doce, então não dá para comer muito. E quando eu fui pensar em fazer essa live, eu lembrei muito desse exercício. Por quê? Porque a maior parte das vezes as pessoas estão habituadas a comer, a viver, sem estar vivendo, sem estar no presente. Então é importante, esse exercício da uva passa foi algo que me marcou, porque eu me dei conta de que realmente eu vivi o momento. Eu estou na live com vocês, eu realmente estou na live com vocês. Eu estou aqui, eu vou estar até terminar a live. Quando terminar, minha cabeça, meu corpo vão para outro lugar. Eu não estou pensando nem no que eu fiz ontem e nem no que eu vou fazer amanhã. Só que isso é um exercício. Então é muito interessante porque nós aprendemos a fazer exercícios e é através dos exercícios que nós acabamos montando a nossa vida. Então é muito importante, olá Patrícia, olá Helena, bem-vindas. É muito importante que eu entenda que a minha mente, de novo nós vamos voltar, eu estava pensando que daqui a pouco vocês vão dizer, nós já somos PhD em entender que a nossa mente consciente é 10% e a inconsciente é 90%. Então vamos lá, a nossa mente inconsciente, ela não tem noção do que é passado, presente ou futuro.
Tá? Para ela, essa questão atemporal é uma metáfora que nós criamos para nós não sermos considerados loucos. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma questão psicológica mais séria e nós podemos, olá, tudo bem, Helena? Nós podemos estar falando, por exemplo, da esquizofrenia, nós podemos estar falando de algumas doenças específicas. A pessoa, ela não vive na realidade. Porque a nossa mente, nós criamos uma metáfora, eu sempre falo na terapia da linha do tempo que não existe uma linha do tempo, é uma metáfora para eu saber o que é passado, presente e futuro, para eu saber o que é verdade e o que é mentira, e para eu saber se eu estou vivendo no aqui e agora ou não. Então, muitas vezes nós nos habituamos a viver no passado. Tá? E quando nós nos habituamos a viver no passado ou viver no futuro, eu acabei de sair de uma sessão de terapia onde o exercício que eu dei para minha cliente é: você vai se preocupar com o que você vai resolver hoje. Porque algumas situações nós não sabemos como vai ser amanhã. Óbvio, nós temos que nos preparar. Não imagine, eu sou a pessoa que faz seguro de vida, faço planejamento todo ano, tenho sonhos até os 80 anos. Mas isso não significa, uma coisa é eu planejar e saber como é que vai ser minha vida a partir de agora. Outra coisa muito diferente é eu viver no futuro. Isso me gera o oposto de quem vive preso no passado. Mas o problema é o mesmo. Eu não vivo no presente. E qual é a grande sacada da vida? Eu viver no presente. Então, quando eu vivo no presente, eu tenho que lidar com as frustrações, com as dores. E óbvio que é complexo, porque eu não sei como lidar com aquilo. Agora, o que nos faz não viver no presente? O que faz com que nós tenhamos que fugir para o futuro ou fugir para o passado, ficar preso no passado? Em ambas as situações, vocês se dão conta que nós não vivemos o presente, o aqui e agora? E por que eu estou correlacionando o futuro com o passado? Porque é a mesma situação. Nós acabamos não vivendo. Olha aqui, quem já assistiu aquele filme Clique, sabe como é? Ele ganha um controle remoto e ele começa a usar o controle remoto para passar por todos os momentos que ele considera chato na relação. E de repente ele se vê um obeso mórbido, deitado numa cama, tá? Sem não ter vivido a vida, separado e sem propósito. O que ele fez? Ele fugiu tanto da vida que ele não viveu a vida. E por que nós fazemos isso? Por que nós não nos habituamos a viver no aqui e agora? O que faz com que seja mais fácil para mim fugir para o futuro ou até ficar presa lá no passado? A Patrícia está dizendo, e no fim ele não viveu os momentos. E o que é a vida a não ser os momentos? Então, se eu estou aqui fazendo essa live e eu não estou inteira com vocês, é como se essa live não tivesse existido na minha vida. Ou se de repente eu ficar presa nessa live e todas as lives eu ficar comparando com a live que eu fiz hoje, porque hoje foi maravilhosa, o dia estava lindo, o sol, tudo estava fantástico. Como é que eu vou, conseguir criar situações novas para minha vida? Então nós temos que entender que tanto quando nós ficamos presos no passado, quanto nós tentamos viver no futuro, em ambos os casos, nós não estamos vivendo o momento mais importante, que é o aqui e agora, que é estar aqui e ver o que eu estou sentindo. Por exemplo, pare por um momento, respire profundamente. Hoje vocês já perceberam que eu estou respirando mal. Essa mudança de tempo. Começamos com 19, passamos por 32 e vamos para 20 no final do dia. Acaba com a minha rinite, né? Então é difícil respirar desse jeito, mas é só a rinite. Então assim, respira profundamente e sente o teu corpo. Vê como é que o seu corpo está nesse momento.
Olá, Patrícia. Olá, Mili, bem-vinda. Tá, simplesmente sinta o seu corpo por um momento. Percebe como é que você está, como está a sua fome agora. Você está com fome, você está saciada, você está bem. Como é que está o seu humor hoje? Como é que você está nesse momento? Qual é a tua expectativa para essa live? Você está na live ou você está vivendo o passado, tentando resolver o passado, mas estando aqui? É importante nós termos isso claro. Olá, Maísa, bem-vinda. Por quê? Porque nós temos o hábito, a sociedade nos leva a querer viver o futuro. Eu tenho que planejar, eu tenho que ver, porque eu tenho que ser uma pessoa prevenida. Então, seja prevenida. Mas vamos viver no aqui e agora? Vamos experimentar o aqui e agora? Vamos estar inteiro? Essa é a parte mais importante. Agora, em ambos os casos, de novo, vivendo no futuro ou vivendo no passado, eu não estou presente. E aí nós precisamos entender por que nós estamos presos ao passado. O que realmente está fazendo com que nós não consigamos viver no aqui e agora? O que está me impedindo? Tá? Eu adoro cinema. Óbvio, como não temos cinema, estou fã de carteirinha da Netflix. Então vamos lá, o que acontece? Eu gosto muito de assistir séries. E eu acho interessante, eu estou assistindo 3 séries no momento, tá? Uma delas é Bridgerton, a outra é Ash of Love, tá? E eu estou assistindo uma sobre partes mais espirituais, que aí é um documentário. Então, olha que interessante. Em todas elas, principalmente quem assistiu Bridgerton, o rapaz, tá? Que tem os 2 atores principais, né? A atriz e o ator. O ator, ele tá preso no passado. Ele não se permite viver por conta do que ocorreu no passado. Ele até faz uma promessa no leito de morte do pai, de que ele vai fazer com que o pai pague tudo o que ele fez para ele. Tá? Como? Não tendo um herdeiro. Ou seja, ele faz uma promessa que vai acabar com a vida dele para se vingar dos maus tratos do pai no passado. Porque o pai não soube ser pai. O pai queria uma pessoa perfeita que não existe. E esse menino não deu conta, assim como nenhum menino dá conta. Tá? Os meninos se tornam homens maravilhosos porque nós damos suportes e não que nós queiramos que eles sejam perfeitos desde que eles nasçam. Ninguém é perfeito. Mas ele fica tão preso nessa raiva, nessa tristeza, nessa dor, nessa ferida, que mesmo quando ele encontra uma pessoa que o ama por quem ele é, óbvio, o fato de ser um duque naquela sociedade e tudo mais, mas ela realmente se apaixona por ele. Ela realmente quer ele incluso na família dela. Ela realmente quer viver aquela relação com ele. E, no entanto, ele fica preso a uma obsessão do passado. E vocês já pararam para perceber que todos nós, em algum momento, nos prendemos ao passado? Ou porque o passado foi maravilhoso, ou porque ele foi terrível. Eu já conheci pessoas que, apesar de terem uma vida ótima, escondiam comidas. Tá? Escondiam comida. Como assim? Escondiam comida. Você fazia um bolo, o bolo sumia. Olá, Carmen, bem-vinda. Por quê? A pessoa pegava uma parte do bolo e escondia dentro do armário. Aí enchia de barata, enchia de coisa e a empregada ficava desesperada. Foi uma situação que eu vivi na minha adolescência e eu achava muito louco. Por quê? Porque a pessoa tinha medo de passar fome. Só que ela não tinha... A situação não era mais de fome. Mili, não necessariamente isso é sempre... Ela está perguntando, isso é sempre consciente? Muitas vezes não. Muitas vezes sim e muitas vezes não.
tá? Nós temos que lembrar que quando a constelação fala que nós repetimos os padrões dos antepassados, muitas vezes nós pegamos as dores deles e não é consciente. Então, se eu venho de uma família onde o passado ele foi muito incrível, eu posso ter esse hábito de achar sempre que no presente nunca vai ser comparável e nem faço nada para ele ser, porque eu não estou olhando para vocês. Imagine se eu fizesse essa live olhando para o passado, falando de quantas lives que eu fiz foram maravilhosas e que essa daqui não é tão boa. Como que vocês se sentiriam? Eu me sentiria péssima. Por quê? Porque a pessoa nem está me percebendo, ela nem está vivendo aqui agora. Ela nem me enxerga. Como é que ela vai me permitir ser a melhor experiência da vida dela ou não? Então nós temos que entender, primeiro, o que está nos prendendo ao passado. Alguns anos atrás, logo no início da minha carreira, há muitos anos atrás, eu atendi uma moça, na época ela tinha 37 anos. E ela veio fazer terapia porque ela tinha uma dúvida. Se ela ia ter um bebê ou não ia ter um bebê. O que é lógico, você vai dizer, legal, né? Isso é uma boa dúvida. Mas o problema não era esse. Conforme nós fomos trabalhando em terapia, eu descobri que o problema não era esse. O problema foi, ela conheceu um rapaz e na faculdade, ela entrou na faculdade com 18 anos e ela conheceu um rapaz e se apaixonou. Não é uma história legal? E aí, eles namoraram por 3 meses e foram 3 meses incríveis. Incríveis. E ele terminou com ela e ele disse que ele era obrigado a terminar com ela porque a ex-namorada estava grávida e ele era obrigado a casar com a ex-namorada, porque a ex-namorada, se ele não casasse, ela ia tentar se suicidar. Totalmente lógico. O que você faria no caso dela? Choraria, sofreria e diria, que pena, né? Não é o homem da minha vida. Não. Quando eu a conheci, desde os 18 anos, ela era amante desse homem. Que casou, que teve 3 filhos e ela ficava esperando a vez dela. E ela me dizia, eu tenho certeza que agora vai dar certo, porque agora ele vai se separar. Agora ele vai ficar comigo. E na época isso me chocou muito, porque eu era bem mais jovem, né? Não tinha experiência que eu tenho. E eu perguntei, como que você pôde dedicar mais da metade da sua vida para uma pessoa que não te escolheu? Você não entende, o nosso amor é a coisa mais incrível. Se é tão incrível, por que vocês não estão juntos? Por que você está aqui com uma dúvida? Porque a dúvida é se ela ia ter um filho do amante ou não. E olha que interessante, né? 2 anos depois de trabalho de terapia, essa moça estava casada com outra pessoa e estava grávida. Por quê? Porque nós trabalhamos a questão dela aceitar que aquela relação foi incrível, foi maravilhosa, foram os melhores 3 meses da vida dela, mas que não ia voltar e que ele tinha feito outra escolha. Então, quantas vezes nós não entramos na obsessão? Eu lembro que no primeiro curso que eu fiz com o Gasparetti, ele usava uma frase que eu concordo em termos. Ele dizia assim, mulher não se apaixona, mulher cisma. E eu diria, o ser humano muitas vezes cisma. Olá, Luzia, bem-vinda. Por quê? Porque nós acabamos criando uma história na nossa cabeça e nós não queremos olhar a realidade. É normal e natural quando eu tenho um grande amor, eu vivo algo incrível ou algo horrível, que quando aquilo termina, eu tenho um período de luto. Mas, se eu não me desvincular do luto, eu vou viver aquele período pelo resto da minha vida. Eu nunca mais vou viver nada. Então, se você... A Dani fez uma enquete que foi, você se sente preso ao passado?
E 31% das pessoas responderam que sim. Somente 69% responderam que não. Eu ouço muito frases do tipo, quando eu encontro algumas amigas, porque na nossa infância era melhor. E eu digo, nossa infância foi muito legal, a minha infância foi super legal. Mas hoje eu não sou mais uma criança para viver a infância. E a infância da minha sobrinha é legal, e talvez ela também vai dizer isso quando ela tiver filhos. Por quê? Porque o momento que nós estamos vivendo ainda é o melhor. E nós temos uma dificuldade de largar o passado no bem ou no mal. Por quê? Quais são as vantagens? Agora, voltando lá uma pergunta que a Mili fez, é sempre consciente? Opa! Não é que seja sempre consciente, é que muitas vezes eu tenho benefícios. Quais são os benefícios que eu tenho e que estão me segurando ao passado? Enquanto eu estou presa ao passado, eu não preciso viver o presente. Se eu estou preso a um amor do passado, eu não tenho como passar pelas angústias de um novo amor. Aquele amor eu já sei como terminou e como vai ser. Então, vamos entender se nós estamos presos no passado ou se nós efetivamente estamos vivendo um luto. Porque é muito comum no luto que eu tenha um período que eu fique um pouco preso no passado. É normal e natural. Eu acabei de perder uma pessoa querida. A primeira coisa, muitas vezes, é a revolta. Por que eu perdi? Por que a pessoa morreu desse jeito? Por que a pessoa partiu? Olá, Joana, bem-vinda. Por quê? Então eu entro na raiva e é normal e natural, eu entro na revolta, na não aceitação, tá? Por que que o nosso relacionamento não deu certo? Olha bem, nós tínhamos tudo para dar certo, por que que ele não vê isso? Olá, Suelen, bem-vinda. Por que que a pessoa não entende que eu sou a pessoa perfeita da vida dele? Tá? Por que que a pessoa não entende que eu sou a solução à alma gêmea? Porque naquele momento a pessoa fez outra escolha. Então é normal e natural que eu tenha revolta. Ok, isso faz parte do luto. É normal e natural que eu não aceite, mas isso tem um tempo de duração. Boa tarde, Suelen. O segundo momento é eu vou ficar triste. Poxa, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E depois, ok, Patrícia, qualquer coisa vai estar gravada. Aí depois eu vou entrar num processo de aceitação. Olá, Dina, bem-vinda. Num processo de aceitar que aquela pessoa fez outra escolha. Independente se eu sou a alma gêmea dela, o complementar divino, não importa, a pessoa tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Ela tem o direito de escolher ficar comigo ou não. Só que muitas vezes a Mili está dizendo, ficamos presos nesse porquê. A Sueli, já aconteceu isso comigo. Sueli, acho que já aconteceu com muita gente. A maioria das pessoas já passou por uma situação, tá, de querer algo quando aquilo não tinha a ver com a pessoa, ou o outro não estava nem disposto a isso. A Sueli está dizendo, mas hoje eu achei minha alma gêmea. Meus parabéns, esse é meu sonho de consumo. Eu desejo muitas felicidades para você. Então, o que acontece? Em vez de eu me libertar, olá, Angélica, bem-vinda. Em vez de eu me libertar e me permitir seguir à frente, o que que eu faço? Eu fico preso naquela situação. Eu fico presa, buscando tentar convencer a pessoa de que eu sou a alma gêmea dela, tentar convencer de que ela nunca vai ser feliz a não ser que esteja comigo, tentar convencê-la de que ou ela vive comigo ou ela não vive. Em algumas situações, tá, a não aceitação da decisão do outro é tão forte, tá, que nós chegamos a ter o homicídio. Tá, então já que você não quer ficar comigo, eu não aceito, eu te mato.
que a gente até falou da questão a semana passada no cancelamento digital, que muitas vezes também tem isso, tem fake news, tem isso e aquilo, mas é outro assunto. A Carol está dizendo que eu acho mais complicado é como sair dessa prisão do passado. Olá, Vanal, bem-vindo. Então, Carol, na verdade, em primeiro lugar, a primeira coisa é eu ter consciência de que eu estou numa prisão. Se eu não tiver consciência que eu estou numa prisão, se eu não tiver consciência de que eu estou perdendo a minha vida, de que eu não estou vivendo a minha vida, de que eu estou lutando por algo que não é real, eu não tenho como sair dessa prisão. Então, sempre, primeiro lugar, é eu ter consciência se eu estou vivendo aqui agora ou se eu estou presa no passado. E estar presa no passado não significa, tá, eu somente estar gostando de alguém. Significa muitas vezes eu usar aquela experiência para não viver o presente. Ah, eu não tenho sorte mesmo, eu já sofri muito, então eu estou desistindo. Então, o primeiro momento é: eu estou vivendo um luto ou eu já estou vivendo uma obsessão? Tá, Regina, peraí. Qual é a diferença aí? O luto, ele tem um período para terminar, em torno de 6 meses até 1 ano. É normal, é natural. E dependendo do luto, a gente pode estender ele até por 2 anos. Tá? Porque a pessoa realmente não está conseguindo lidar com aquilo. E aí a pessoa precisa procurar uma ajuda. Por exemplo, essa minha cliente, tá? Ela ficou 18 anos da vida dela esperando por um homem que construiu a vida com outra mulher. E ela sabia. Ela não abriu espaço para o universo, para Deus, para os amigos trazerem algo novo para ela. Ela se prendeu ali, ela não largava, porque ela já tinha investido tanto que ela não queria perder. Tá? Se eu abrir mão agora, eu vou perder todos esses anos da minha vida. Na verdade, se você não abrir mão agora, você vai continuar perdendo mais anos da sua vida. Não vou dizer para você que eu nunca passei 1 ano e meio para conseguir me libertar de uma história que durou 6 meses. Lógico que sim. Sou humana, sou mulher, sou romântica. Oi, Sueli, ela tá dizendo, eu fiz a constelação com você. Que bom, fico muito feliz. Então, e se você encontrou a alma gêmea depois da constelação, eu vou ficar mais feliz ainda. E me ajudou muito a me centralizar. Muito bem, fico muito feliz. Mas voltando ao nosso assunto. Se nós não tivermos essa clareza do que nós estamos ganhando, e ganhando não é positivo. Então agora vamos lá, a pergunta, tá, da Mili. É consciente? Sim e não. Não é consciente porque ninguém vai se colocar num sofrimento e vai dizer, ah, vou pular no óleo quente porque eu vou ter queimadura de 5º grau, 3º grau. Ninguém é louco de fazer isso. Bom, tudo bem, pode ter um ou outro, mas a maioria não é. A maioria das pessoas, nós temos uma tendência a fugir da dor. O problema é que, às vezes, a dor, ela nos dá muitos benefícios. Ah não, Regina, agora você surtou. Então, além de eu estar presa no passado em sofrimento, você está dizendo que eu tenho benefícios? Sim, estou. Porque o que é esse benefício? Você pode ser vítima, dizer para as pessoas o quanto você foi maravilhosa, linda, divina, o quanto você se esforçou e você não foi reconhecida. Ou seja, você está repetindo uma história, alguma historinha aí da sua vida. Você pode estar mostrando para sua mãe que assim como ela, você, sendo homem ou mulher, você também não tem sorte no amor. Você pode estar fugindo da verdadeira intimidade. Olá, Kika, bem-vinda. Oi. Por quê? Porque quando eu estou presa numa dor, eu tenho que falar com os outros. Quando eu estou presa numa dor, eu tenho como me vitimizar. Ah, agora você me ofendeu. Não, não estou te ofendendo, eu estou te dizendo os mecanismos que nós usamos. Você consegue com isso não ter que lidar com o desespero de começar algo novo.
você tem a possibilidade de ficar ali preso naquele lugar e não ter que se movimentar. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando houve o tsunami em 2005 foi uma reportagem que apareceu, eu não lembro em que canal de TV, mas a jornalista, ela olhava e tinha um senhor, mais ou menos seus 50, 60 anos, né? O senhor hoje, como uma senhora está falando para vocês. Tá? E esse homem, ele trabalhava e ele falava, faça, e ele movimentava as pessoas a reconstruírem as coisas. E a repórter chegou para ele e falou para ele, ai, de onde o senhor é? O senhor está aqui como voluntário? Ele olhou para ela e falou, não, eu sou daqui. Ela falou assim, mas o senhor tem tanta energia, o senhor está aí estimulando todo mundo, o senhor não perdeu ninguém da sua família? E ele olhou para ela e falou assim, eu perdi todos os membros da minha família. Eu perdi minha esposa, eu perdi meus filhos. Agora, ou eu fico chorando ou eu ajudo quem está vivo. Eu tomei a decisão de ajudar quem está vivo. E ele falou, eu não tenho tempo para ficar muito aqui porque eu tenho que ajudar, nós temos que reconstruir. Tem muita gente precisando de ajuda. E eu olhei e falei, uau! E aí ela mostrou uma cena que eram diversos jovens olhando para o mar parado, como hipnotizado pelo mar. E ela chegou e disse para eles, tá, vocês perderam alguém? O que vocês estão fazendo? E um dos rapazes olhou para ela e falou assim, nós estamos esperando o mar nos devolver os nossos mortos. E ela disse, mas vocês não vão participar da reconstrução? E eles ficaram olhando para ela. 15 anos depois, tá? 10 anos depois, em 2015, a Marie Claire fez um trabalho, fez uma reportagem falando sobre o que tinha ocorrido de diferença, tá? Dentre as pessoas que tinham passado por esse tsunami. A Ana Lúcia está dizendo, nossa, era tudo que eu estava precisando ouvir hoje. Que bom, meu coração já ficou super feliz. E aí, na Marie Claire, o que eles fizeram? Eles foram atrás das pessoas que tinham passado pelo tsunami e como estava a vida delas 10 anos depois. E foi muito interessante ler aquela reportagem. Por quê? Porque muitas pessoas, depois, com a ajuda que veio, com as pessoas que foram para lá ajudar, no mundo espiritual dizem que foram mais de 300 mil pessoas que morreram naquele tsunami. Tá? Foi uma situação, assim, emocionalmente, eu imagino, para quem estava lá, terrível. Tá? E o que eles mostraram? Pessoas que tinham ressignificado a vida. Eu lembro do caso de 3 irmãs que elas disseram que elas tiveram que reconstruir, porque elas perderam absolutamente tudo, mas que as doações, a ajuda que veio, tudo isso ajudou muito. E hoje elas viviam uma outra vida, até com uma qualidade de vida melhor. Entretanto, também houveram pessoas que foram entrevistadas e que disseram que a vida delas tinha acabado naquele tsunami. Elas estavam vivas porque elas estavam vivas. Elas não conseguiram superar. Elas não conseguiram sair daquela situação. Anos depois, eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela participou do tsunami. Ela perdeu toda a família no tsunami. Uma brasileira que estava lá. E essa moça veio fazer a constelação e ela me disse, a constelação é um dos passos que eu estou fazendo, porque desde aquele momento eu busquei ajuda e isso me ajudou, tá? Realmente me ajudou a superar. Eu não sei o que eu teria feito se eu não tivesse tido ajuda. Então eu acho importante nós termos essa clareza. A Ana está dizendo, também está sendo muito importante para mim. Que bom. A Helena disse, se uma pessoa diz que não quer ficar com você, é um presente, é honestidade. Casos que as pessoas ficam de uma forma compulsória, um aprisionamento, um prejuízo para toda a vida. Eu acho, Helena, que muitas vezes a pessoa até é honesta e o outro também não ouve.
o outro fica insistindo, achando que se ele insistir, ele vai provar que ele é especial. Nós temos que sair dessa situação de achar que quanto mais sacrificante, quanto mais difícil, melhor é. Eu brinco, e é uma coisa que quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que para mim ou as coisas são fáceis ou eu não acho que vale a pena. O que significa isso? Significa que eu vou fazer um curso, o curso é complicado, é mais complexo, eu não vou desistir dele. Mas se eu tento uma coisa não dá certo, eu tento de novo não dá certo, a terceira vez muitas vezes eu não tento. Se a pessoa diz que não quer ficar comigo, eu respeito o livre-arbítrio dela, porque eu quero ser respeitada quando eu disser que eu não quero ficar com alguém. Eu não quero alguém me perseguindo, achando que com isso eu vou me apaixonar. A perseguição não apaixona, a perseguição desapaixona e faz a gente ter medo do outro. Mas, como eu estava dizendo, vamos voltar para essa questão de estar presa no passado. Por que que nós não conseguimos deixar o passado no passado? Por que que nós ficamos tão presos àquela situação, àquela dor? Porque a dor é como se fosse uma ferida. Eu preciso curar a minha dor. E como que eu curo? Como é que eu me liberto de alguma coisa? A primeira coisa é perdoando. Olha que interessante. Quando eu perdoo, e perdoar é entender e compreender que o outro está fazendo o melhor que ele pôde. Senão ele teria feito melhor. Isso não significa que eu vou falar legal, repete comigo. Não é isso. Por exemplo, eu lembro que quando meu pai, uma das situações, meu pai ficou praticamente uma semana na UTI consciente e 3 semanas inconscientes. E eu lembro que a última vez que eu visitei meu pai, eu cheguei no meu consultório e aquele dia eu não tinha cliente, depois que eu voltei do hospital, eu sentei na minha cadeira e eu comecei a chorar e eu falei, eu não acho que meu pai vai sair dessa. E eu não quero perder o meu pai. Mas naquele momento eu sentei e eu comecei a rezar do meu jeito. Eu rezo conversando, começou conversando com vocês, né? E eu comecei a conversar com o meu pai e eu lembro de dizer para ele, olha, você foi o melhor pai que eu pude conseguir. Isso para mim foi muito importante. Eu tinha acabado de começar a trabalhar com constelação. E eu ficaria muito triste em saber que você ainda está nessa cama, porque eu estou te segurando de alguma maneira. Eu não gostaria que você fosse, mas eu vou rezar e vou pedir para que você escolha o que é melhor para você. Porque você já me deu tudo o que você podia ter me dado. Você me deu amor, você me ajudou a me transformar na mulher que eu sou. Eu tinha 35 anos. Tá? Meu irmão já tem 28 anos. Minha mãe está bem. Se você achar que é hora de você partir, independente da dor que vai ser não ter você aqui, eu vou te pedir para você partir. Escolha o que for melhor para você. E quando as pessoas me pedem para rezar, e reza para fulano por mim, eu sempre falo, você sabe que eu vou rezar pelo melhor. Eu nunca vou rezar para alguém ficar aqui. Eu vou rezar para o melhor. Eu vou rezar e dizer, fulano, se isso for o melhor, se o melhor for você ficar conosco, então por favor fique bem. Se não for, sinta-se livre para buscar um caminho melhor. Por quê? Porque muitas vezes, ao nos prendermos ao passado, nós deixamos de enxergar a situação do outro da forma como o outro está vivendo. Justo agora alguém resolveu vir aqui. Então a gente desliga para continuar a live e depois eu vejo o que é. Óbvio que não foi possível. Então é muito importante que nós tenhamos essa clareza. Quando nós falamos de nos prendermos ao passado, significa que a primeira coisa é nós perdoarmos o outro. É entendermos que o outro está fazendo escolhas que muitas vezes não tem a ver conosco e que também não está dentro das escolhas ou do destino do outro. E eu sei que é difícil, porque nós só nos libertamos do passado por 3 caminhos.
tá? O perdoar, a meu ver, ainda é um caminho difícil. Por quê? Porque quando nós perdoamos porque o outro morreu, quando nós perdoamos porque o outro não quis ficar conosco, quando nós perdoamos o outro porque o outro acabou com a nossa autoestima, acabou com a nossa vida, quando o outro nos torturou, o outro nos fez sofrer, o outro nos prometeu coisas e não cumpriu, a pessoa prometeu ser fiel até a morte e aí ela morreu, ou ela simplesmente me traiu e buscou outra mulher, ou outro homem, tá? Se eu não souber me perdoar, eu vou ficar repetindo aquilo em mim. E isso, olha que interessante, de novo, ficar preso no passado me dá muitas vantagens. Vantagens até emocionais, às vezes me dá vantagens sociais, porque eu sou a pessoa que vivi um grande amor e eu não vou abrir mão daquilo. Tá, mas você não está vivendo. Qual é o teu propósito de vida? O que você veio aprender? Qual foi o teu contrato de vida? Você veio para sofrer? Você está escolhendo sofrer? A vida te deu outras oportunidades e você disse não? E agora me veio uma historinha, vocês sabem que eu adoro metáforas. A Helena disse aqui, concordo 100%. A Ana Lúcia disse, com meu pai foi assim também, viu? 12 dias ele estava numa UTI inconsciente já. Eu e minha irmã falamos para ele, pai, vai na luz, porque deve ter uma luz aí te esperando. E ele foi em 5 minutos. O meu pai, Ana... Eu lembro de ligar, eu liguei para minha mãe e para meu irmão e falei, hoje à noite é o dia de nós rezarmos, a noite de nós rezarmos e permitirmos que o pai escolha o que é melhor para ele. No dia seguinte, quando minha mãe foi para a visita, meu pai já tinha partido. E ele estava assim, parece meio mórbido o que eu vou fazer, mas ele estava com uma expressão tão tranquila e linda no enterro dele, né, no caixão, que nós tivemos certeza que nós fizemos a escolha certa de libertar ele para que ele seguisse a vida dele. Mas já tratei de casos onde a pessoa estava em coma há 15 anos, tá? Que a pessoa estava numa cama, os médicos dizendo que já tinham que ter partido e a pessoa estava ali em sofrimento, sem mexer nenhuma parte do corpo, porque a família não permitia que ela partisse. Nós nos prendemos ao passado. E isso acaba fazendo com que a gente crie obsessões. Então vamos lá. Como é que nós nos libertamos do passado? Primeiro passo, entendendo que eu estou preso no passado. Entendendo que eu estou preso numa ideia. Entendendo que eu estou preso em mim própria. Entendendo que eu estou presa na minha obsessão. Entendendo que eu estou presa... Olá, Kiki, bem-vinda. Na minha escolha de não aceitar o outro. A Ana está dizendo, sim, estava esperando nossas orações e permissão, com certeza. Então, o primeiro passo, reconhecer que eu estou presa no passado. Segundo passo, escolher qual é o caminho que eu vou usar para sair desse aprisionamento. Então, nós temos 3 caminhos que nenhum deles é mais fácil. Eu acho pra mim, e aí você tem que escolher o que é mais fácil pra você, tá? Pra mim, ainda é o do agradecimento, o da gratidão. Porque quando nós agradecemos a pessoa, isso funciona muito bem. Mas nós temos o caminho do perdão. Eu não sou uma pessoa que consigo fazer esse caminho tão fácil. Então eu acabo, primeiro eu tenho que entrar na questão da gratidão para depois ir para o perdão. Eu não consigo começar pelo perdão. Eu não consigo perdoar o outro por não ter querido ficar comigo. Então eu agradeço por ele ter passado na minha vida, por ele ter vivido o tempo que foi comigo, por ele ter me dado a possibilidade, tá, de transformar minha vida por aquele momento. A partir daí eu posso perdoá-lo por ele não querer ficar comigo. E aí eu posso começar a criar. Então, primeiro passo, eu ter claro que eu estou preso. Segundo passo, escolher o caminho que eu vou usar para efetivamente me libertar. E terceiro passo,
E esse passo é tão difícil quanto o primeiro, o segundo e o terceiro. É eu começar a criar um novo futuro, um novo agora. É muito comum que quando nós ficamos muito tempo aprisionados numa situação, nós tenhamos nos abandonado. E quando nós nos abandonamos, o que nós fazemos? Nós deixamos de saber quem nós somos, o que nós gostamos. Nós saímos dessa história mais velha, mais feia, mais gorda. Estou falando como mulher, mas isso serve para homens também. Nós saímos sem saber o que nós gostamos de fazer. Nós saímos sem hobby. Nós saímos sem vida. E aí nós nos vemos numa situação que a gente fala, cara, o que eu gosto? O que eu vou fazer agora? Quando eu saí disso, passou os anos, as pessoas que estavam ao meu redor desapareceram. E aí eu tenho que recomeçar. E eu tenho que ter a coragem de olhar e falar, cara, eu tenho que recomeçar. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, vamos trilhar os caminhos que é mais fácil. Já passei por esse caminho de ficar presa no passado, como todo mundo. E às vezes nem me dei conta, fui me dar conta depois. Graças a Deus faço terapia, então desde os 18 anos, isso ajuda muito, porque às vezes, muitas vezes, tá? Basita, bem-vinda. Muitas vezes o psicólogo, é defesa da minha profissão mesmo. O psicólogo, ele é aquela pessoa que ele tem uma cumplicidade com você. E que ele vai te dizer, ele pode ser delicado e dizer para você, você se deu conta há quanto tempo você está preso nisso? Esse dia eu não fui tão delicada. Eu não sou tão delicada assim. A Carol falou, agora vai, ha, ha, ha. A Ana disse, olha, você está fazendo a leitura exata do que está acontecendo comigo. Então, que bom, vamos lá. Eu não sou tão delicada, às vezes eu olho para a pessoa, a semana passada aconteceu isso, eu falei para a pessoa, olha, você se deu conta que você já se separou há 5 anos e você ainda continua casada? Você se deu conta que você não está vivendo a sua vida? Você se deu conta que você se abandonou? Você está se dando conta que você não está dando suporte para você? A pessoa fala, ai, doeu. Eu falo, doeu, mas se eu falar mais delicado, você vai entender? Olha o que você está me contando, olha o que você está me trazendo. Você percebe pela história que você me contou que essa é a segunda, terceira vez que você faz isso com você? Você vai continuar repetindo essa história com você? Às vezes a pessoa teve um super, hiper, mega emprego. E depois daquele emprego, depois que ela perdeu, ela nunca mais conseguiu. E ela vive ainda nas glórias daquele emprego. E ela faz isso, ela tem um emprego legal, ela não valoriza. Ela tem outro legal. Então, se eu chegar para ela e falar, olha, então... Não, sabe? Vamos lá, você está repetindo. O que você está ganhando com isso? Você está perdendo? Eu posso te dizer o que você está perdendo primeiro. Ao ficar preso no passado, você está perdendo a coisa mais importante que você tem, a sua vida. Você está perdendo a coisa mais ainda importante, a possibilidade de evolução, porque é para isso que nós estamos aqui. Você está perdendo a oportunidade de aprender. E enquanto você não aprender, você está presa nessa situação. Por isso que o primeiro passo é reconhecer que eu estou preso. Estou preso? Legal, já descobri qual é o problema. É como detectar uma doença. Eu descubro qual é a doença e aí eu falo, bom, agora qual é o tratamento que existe? Porque não tem nada pior do que você não saber qual é a doença que você tem. Você descobriu qual é a doença? Por exemplo, eu descobri esse ano que eu estou intolerante a glúten. Perfeito! Comecei a tirar o glúten e já melhorei, resolvi meu problema. Então a gente leva mais tempo para descobrir o problema do que para resolvê-lo. Então, primeiro ponto, eu vou sair dessa encrenca que eu me meti como? Eu vou perdoar essa pessoa por ter me abandonado, por ter morrido, por ter sido sacana, por não ter sido a pessoa que eu idealizei, por não ter sido o príncipe encantado ou pai, mãe perfeito que eu sonhei em ter, tá?
eu vou conseguir perdoar? Não consigo perdoar, Regina. Perdoar para mim, aí você está pedindo demais. Tá, podemos agradecer o que essa pessoa, ela fez por você? O que ela te trouxe? Regina, essa pessoa me bateu. Você quer que eu perdoe? Opa! Eu sou muito italiana, desculpa. Não fico sem mãos. Cara, tá, o que você aprendeu com isso? Você aprendeu a pôr limite? Você aprendeu a não se colocar em situação de risco? Você aprendeu que às vezes a gente se coloca em situação de risco e depois nós precisamos... Olá, Leandro, bem-vindo. Nós precisamos sair dessa situação que nós nos metemos. O que você aprendeu com isso? Aprendeu, vai ficar mais fácil o caminho. O Antônio está dizendo: estou preso no passado após 32 anos de separação. Fui trocado por uma pessoa mais jovem do que eu. Antônio, seja bem-vindo, tá? Também já passei por isso e não é nada agradável. Agora, você pode perdoar ela por ela ter tentado seguir um outro caminho? Você pode agradecer pelos 32 anos de casado? Tá, após 32 anos de separação. Você pode agradecer essa pessoa pelo que você viveu com ela. E você pode honrar o que você sentiu e entender que ela tem outras escolhas. E você pode olhar para suas feridas e se perguntar: o que eu aprendi com isso? O que essa situação com essa pessoa trouxe para mim? O que essa pessoa me ajudou a ser o que eu sou hoje, no meu melhor e até no meu pior? E o que disso eu não quero mais para mim? Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico o problema, eu identifico como eu vou resolver, eu identifico o que me fez ficar preso nessa situação, eu posso fazer a última pergunta, que é: tá, já entendi. E principalmente, Antônio, você pode se perdoar por ter passado por isso? Porque essa é uma parte também que é a parte mais difícil. É a gente se perdoar por ter entrado naquela situação. Seja na situação, na encrenca, no problema, tá? Enfim, é nós nos perdoarmos. Eu sempre, essa semana que passou, eu e a Dani, nós gravamos um vídeo que daqui a pouco vai estar no ar, que é sobre o Ho'oponopono. E eu sempre falo, gente, quando nós queremos deixar o passado, nós precisamos perdoar o outro e nos perdoar. Nos perdoar por ter sido abandonado, nos perdoar por não ter sido amado como nós gostaríamos, nos perdoar por não ter feito mais do que nós fizemos, nos perdoar por não ter sido o que o outro esperava, nos perdoar por sermos só quem nós somos. O que significa isso? Nos aceitar. E quando nós fazemos isso, quando eu me perdoo, isso é mais importante até do que perdoar o outro. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu me perdoo, eu posso olhar e falar, tá, o que eu vou construir a partir de agora? Tá? O que eu vou querer para minha vida? O que eu quero viver a partir desse momento? Agora que eu posso ir lá, entendi que aquela situação morreu, eu posso enterrar aquela situação, eu vou fazer a missa de 7º dia, a missa de 1 mês, a missa de 1 ano, se necessário. Como é que eu vou viver a minha vida? Porque quando eu tiro aquela doença, eu não tenho mais o que falar para ninguém. Tá? A Suelen está dizendo, e principalmente eu me perdoei por viver melhor. Isso é muito importante. Ana Lúcia, acho que essa parte de se perdoar realmente é a mais difícil. Nos perdoar por nos submetermos a certas situações. E principalmente, Ana, nos perdoarmos por termos nos abandonado pela outra pessoa.
Nos perdoar por termos nos abandonado e nos termos infringido aquela situação a nós. Nos perdoarmos por termos perdido o tempo da nossa vida com uma pessoa que não quis ficar conosco ou com uma situação que nós não tínhamos a mínima possibilidade de fazer diferente. O que nós vamos fazer em relação à morte? Eu vou lá brigar com a morte? Vou chacoalhar a morte e dizer porque você levou a pessoa? Vou ressuscitar a pessoa? Não tenho o que fazer. Aquela situação acabou. E eu preciso me perdoar por não aceitar isso. Eu preciso me perdoar por não ter enxergado, por não ter visto às vezes que aquela situação já tinha terminado e eu que estava insistindo, não querendo ver. Eu preciso me perdoar por me permitir ter vivido com uma pessoa que não tinha valores, porque ela me traiu. Não fui eu que traí. Por que eu vou me vitimizar se eu não traí? A pessoa deu a palavra dela, ela não cumpriu a palavra dela. O que eu tenho a ver com isso? Eu já disse para vocês, minha forma de olhar para a traição é muito diferente do que todo mundo olha. Eu me comprometi, a ficar com a pessoa. Se a pessoa não conseguiu ficar, ela teve os motivos dela. Não estou aqui para julgar, mas para mim ela não teve palavra, ela não cumpriu a palavra dela. Então, eu vou me perdoar por ter atraído essa pessoa para minha vida. Eu vou me perdoar por ter atraído aquela situação para minha vida. Eu vou me perdoar porque talvez, e aí é uma brincadeira pessoal, tá? Assim, eu sou espiritualista. Como eu acredito que a gente tem outras histórias, eu, na minha, ingenuidade ou na minha prepotência, achei que daria conta de viver essa história e atrair essa situação para mim. Então eu vou ter que me perdoar. Se eu não me perdoar, eu não consigo dar o próximo passo, que é construir uma nova história. Oi, Josi, bem-vinda. Você chegou quase no final, mas depois a live fica gravada. Então, só pra gente... Olha bem, a Ana Lúcia disse, é isso mesmo. A Ana disse, me arrependo de ter me abandonado. Ana, bem-vinda ao grupo. Eu também, mesmo sendo psicóloga, já me abandonei em alguns momentos. E, cara, nós somos humanos. O problema não é se abandonar. Bem-vindo ao grupo. O problema é nós termos clareza e nós fazermos diferente. O problema não é cair, o problema não é se machucar. É o tempo que nós ficamos chorando por ter caído, por ter se machucado, por ter se abandonado. Entendeu? Cair, ser abandonado, sofrer, ser traído. Todo mundo vai ser, em algum momento, em alguma situação. É para isso que nós estamos aqui, para aprender e evoluir. Agora a questão é o tempo que eu vou ficar preso nisso. É o tempo que eu vou levar para levantar. Entendeu? O Antônio está dizendo pura verdade. A Josi disse obrigada. Então vamos, só para nós terminarmos, vamos fazer assim um review rapidinho. Primeiro ponto. Entender qual é o problema. Entender há quanto tempo, a qual situação, o que especificamente eu estou preso, ao passado ou ao futuro. Segundo ponto, qual é o método que eu vou usar para me curar? Eu vou perdoar. Quando eu perdoo, é magnânimo, tá? Mas perdoar é entender e compreender que o outro fez o melhor que ele pôde. Não significa aceitar que o outro faça isso de novo. Olá, Mari, bem-vinda. Não é aceitar que o outro repita a história, não é falar, legal, você errou, mas tá certo. Não é nada disso. É entender e compreender que dentro da capacidade do outro, aquilo foi o melhor que ele pôde fazer. Se pudesse fazer melhor, teria feito. Passo desse princípio. Ou eu vou agradecer tudo que essa pessoa me trouxe de bom e vou libertá-la. Ou eu vou pelo caminho mais difícil. Eu vou usar o amor divino, o amor que eu tenho, a minha capacidade de amar, para dizer, com o amor que eu tenho por você, eu te liberto. Eu acho isso mais difícil, mas tudo bem. O terceiro passo, me auto-perdoar. Tá, eu acho esse passo é um passo que não é tão fácil. E o quarto passo, me recriar. Vamos usar palavras bonitas que estão no mercado. Vamos me recriar. Criar um novo mindset.
criar uma nova vida para mim, criar o que eu quero viver. E, óbvio, nesse meio tempo, em todas as partes, eu tenho uma pergunta que eu tenho que me fazer. O que eu aprendi? Porque enquanto eu não aprendo, eu continuo repetindo a história. Cara, já fui traída 3 vezes, tá? O que eu não aprendi que tá fazendo essa situação se repetir na minha vida? Você pode fazer isso como 4º passo, que é essa pergunta, o que eu aprendi, e como 5º, recriar. Tudo bem? A Helena tá dizendo, é gratificante quando viramos a página da nossa vida, mas é um aprendizado para toda a vida. E não é isso que nós estamos fazendo aqui, Helena, aprendendo. Então, a grande sacada. Primeiro, enquanto você não aprende, você repete a história. Você aprendeu, você consegue se livrar da história. Essa é a grande sacada. Então, se vocês querem uma dica minha, pessoal, como profissional, cara, a grande sacada, tá? O pulo do gato. O que eu aprendi com essa situação? Eu aprendi, ela deixa de se repetir. Eu não aprendi, ela continua se repetindo. Segunda grande sacada, se perdoar. Se perdoe por ser humano, se perdoe por ter atraído aquela situação e não ter dado conta. A real é essa. Você atraiu a situação e você não deu conta. Tudo bem, eu estou em aprendizado aqui. Entendeu? E a grande dica do que eu uso comigo, com meus clientes, com todo mundo. Faça Ho'oponopono pro outro e para você. Libera por amor. Tá? Porque essa é a melhor coisa. Gente, super grata por vocês terem estado mais uma live comigo. Espero ter contribuído um pouquinho, tá? Cada live vocês também me conhecem mais. Vocês sabem, a pessoa que tá do lado de cá também é um ser humano que, como você, está em constante aprendizagem. E o aprendizado não é só na escola ou em nenhum livro. É o que a vida traz para nós. Eu vou estar esperando vocês na semana que vem. E aí nós vamos falar sobre uma coisa que começamos hoje, que é falar sobre o autoabandono. Como identificar o autoabandono e o que nós podemos fazer para sair do autoabandono. E Antônio, você é uma pessoa, na minha opinião, é uma alma, sabe, imortal, que tá aqui para aprendizado. Então, por favor, sacode a poeira, vê o que aprendeu com essa mulher, vê o que essa pessoa trouxe de bom para você, agradeça e cuide de você para viver outras histórias. Porque com certeza você tem uma capacidade de amar imensa. Então, aproveite isso e fique na capacidade de amar. Não fique na dor, tá? Por favor. Gente, para todo mundo que disse tchau, 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 um super beijo e até a semana que vem.